Oi, eu sou Lorena, sou estudante do curso de pós-graduação em Recursos Genéticos Vegetais pela UFRB Embrapa. E neste vídeo vou falar para vocês sobre a morfologia dos grãos de pólen. O grão de pólen, diferente do que ouvimos falar por aí, não é o gameta masculino, e a sua denominação correta é micrósporo. O micrósporo ele é um elemento que contém o gametófito masculino, ou seja, a estrutura capaz de produzir gametas. O grão de pólen é extremamente resistente devido à sua estrutura. Ele é formado por uma parede interna, denominada dentina, que é formada de celulose e pectina, e uma parede externa, denominada exina, que é constituída pela esporopolenina, um composto que funciona como barreira para vários agentes. Dentre os aspectos importantes da morfologia dos grãos de pólen, podemos citar sua polaridade e simetria. O pólen maduro é liberado em unidades de dispersão. Os grãos isolados são os mais comuns da natureza, seguindo-se dos agrupados em tétrades. Os grãos de pólen podem ser isopolares, com polos proximal e distal idênticos, tendo, portanto, um plano de simetria, ou podem ser heteropolares, quando as metades proximal e distal são diferentes. A forma é o aspecto espacial de qualquer corpo. No entanto, os grãos de pólen não lembram figuras geométricas típicas e, por conta disso, estabeleceu-se um critério particular para definir a sua forma, a partir da divisão das medidas do eixo polar e do eixo equatorial. Então, se o resultado dessa divisão for igual a 1, o grão é esferoidal. Se for menor do que 1, temos um grão oblato, e se for maior do que 1, temos um grão prolato. Já o seu tamanho varia de menos de 10 micrômetros a mais de 100 micrômetros. E, além disso, os grãos de pólen também apresentam aberturas. Uma abertura é uma região na parede polínica que difere do resto da parede em sua morfologia e ou anatomia. As aberturas variam quanto ao número, forma, posição e estrutura, dependendo da espécie vegetal. A exina, que eu citei lá no início, contém os principais componentes morfológicos para a caracterização do grão de pólen. Ela apresenta uma porção externa mais ou menos esculturada, a sexina, e uma porção interna relativamente homogênea e sem esculturas. Os elementos estruturais da sexina são basicamente suprateto, teto, columela e camada basal. O grão de pólen pode ser tectado quando apresenta o teto e o suprateto e intectado quando não apresenta. Os elementos da exina apresentam formas variáveis nos diferentes grãos de pólen. As características de superfície são chamadas de ornamentação, e todos os elementos de ornamentação são importantes na descrição do pólen. Estudos sobre a morfologia polínica podem subsidiar a taxonomia, a conservação das espécies, os estudos reprodutivos, entre outros estudos. Obrigada.